Eu vou fazer um comentário sobre uma coisa que é muito séria, que aconteceu ontem aqui na nossa cidade. Primeiro, eu gostaria de dizer a todos que todos os brasileiros, independente de quem sejam, eles têm o direito de protestar e têm o direito à greve. Isso é um direito nosso, está na Constituição. Então, os alunos que foram fazer um protesto pacífico, um protesto tranquilo, com alguns 10, 12, não sei se tinha 8, 10, 12, 15 alunos, foram reclamar na frente da Secretaria de Educação do município de que a troca dos ônibus não foi satisfatória para ele. Então, a primeira colocação que eu queria fazer é essa. Todos nós, temos o direito de protestar e de fazer greve. Isso está na Constituição e tem que ser respeitado, principalmente da maneira que estava sendo feita, que era uma coisa pacífica, era uma solicitação de uma conversa. Então, primeiro, eu gostaria de dizer isso. Segundo, eu gostaria de colocar que a imprensa no Brasil, ela é livre, ela está aí apta a acompanhar o que ela quiser. Hoje, a gente coloca a imprensa como a terceira força, porque a gente tem que ter essa independência de fazer as coberturas, sejam elas boas ou ruins, para os administradores, para os secretários, para o prefeito, para o governador, para o presidente da República, né? Vocês lembram que há 2 semanas atrás aqui eu fiz uma crítica ao governador Renan Filho pela colocação que ele tinha feito a um jornalista que tinha mais de 40 anos de serviço prestado. Já fiz várias críticas da maneira que o presidente Bolsonaro trata parte da imprensa ou parte dos jornalistas que estão ali fazendo o seu trabalho. E muitas vezes o trabalho do jornalista é cutucar, é botar o dedo na ferida, é procurar obter informações que a população não tem. Então, isso às vezes desagrada, né, aos gestores, aos poderosos hoje, aos prefeitos, aos secretários, aos governadores, ao presidente da República, aos deputados estaduais, federais, aos vereadores, a presidente de Câmara, a presidente da Assembleia. Então, isso muitas vezes a imprensa, que é independente, que é livre, muitas vezes causa essa polêmica, mas a nossa imprensa ela é livre, ok? Era a segunda colocação que eu queria fazer. E a outra colocação é a reivindicação. Eu vi muita crítica de alguns companheiros, amigos meus, né? Dizendo, pô, esses alunos estão querendo demais, os ônibus novos. Meus amigos, vocês procuraram, quem fez esse comentário, você procurou saber as condições dos ônibus? Não é porque o ônibus é novo, é 0 quilômetro, que ele é adequado a transportar estudantes para Maceió. Então, tem que entrar mais no caso. Eu ainda estou sabendo superficialmente, mas pretendo, inclusive, visitar os ônibus, entrar nos ônibus, até para poder ter um argumento mais forte para poder dar a minha opinião. Só que as informações que eu já tenho hoje, os alunos estão completamente corretos. Eu queria que o seu filho, de mais de 18 anos, fosse num ônibus para Maceió, onde nem o cinto de segurança cabe nele. E aí? Eu recebi essa informação, não fui constatar ainda, mas alguns ônibus que foram adquiridos pela Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, eles são para adolescentes e crianças pequenas. E o cinto de segurança, em alguns deles, eles não conseguem nem colocar. Então, como é que você vai viajar, que a lei do trânsito diz que você tem que usar o cinto de segurança, se o cinto de segurança não cabe no seu filho? Foram informações que eu recebi de estudantes, né? A cadeira, ela é dura. Então, você tem os ônibus que são urbanos, e nós temos os ônibus interurbanos. Os urbanos são aqueles que andam, que fazem pequenos percursos. Então, esses ônibus, para aqui, para São Miguel dos Campos, são excelentes. Para ir buscar numa escola na parte alta, né, e para buscar lá o pessoal na parte alta e trazer para uma escola na parte baixa, ok. Ou ao contrário, ou para levar no bairro, ou para ir buscar numa fazenda, ou para ir buscar em algum povoado, ok, porque o percurso é curto, é pequeno. Então, o aluno não tem nenhuma dificuldade. Então, qual é a dificuldade dos alunos de Maceió?
é a distância, né? Muitos destes alunos e muitos dos que criticaram esquecem que alguns deles trabalharam o dia todo e vão à noite num ônibus desconfortável, num ônibus sem nenhuma condições, né? E voltam muitas vezes 10, 10 e meia da noite, chegam em casa à meia-noite. Alguns trabalharam os 2 expedientes, mas se esforçando, vão para a faculdade e voltam 10, 11 horas da noite num ônibus que não dá para você dar uma cochilada. Então, o que eles foram pedir foi isso, nada mais do que isso. O que eles foram pedir foi que voltassem até os ônibus, que não são novos, mas que eram mais confortáveis. E o que é que tem isso de mais? E sabe de quem é o dinheiro que foi comprado os ônibus? É nosso. O dinheiro não é de prefeito, o dinheiro não é de secretária de educação, nem de secretário de educação. O dinheiro é dos nossos impostos, dos próprios alunos, dos pais dos alunos que compram feijão, arroz e farinha e pagam um absurdo de imposto. Você seja pobre ou rico, quando você compra 1 quilo de feijão, o mesmo imposto que eu pago, paga aquele que está desempregado, paga o usineiro e paga a pessoa pobre. Então, os impostos não tem nada de bondade, não tem nada disso. É uma obrigação. E eu vi também algumas pessoas dizer, mas antigamente, tal fulano de tal, quando foi fazer faculdade ou quando foi estudar em Maceió, ia em cima de um caminhão. Meu amigo, isso aí nós vamos retroagir, é? Nós vamos voltar atrás? Nós vamos voltar ao tempo que os cortadores de cana tinham que andar em caminhão de cana? E quantos morreram fazendo isso? Então, os alunos hoje têm que andar em ônibus bom, porque tem recurso para isso. Então, a crítica que foi feita pelos alunos é uma crítica que é viável, não tem nada de mais não, certo? Então, é uma coisa viável. A outra coisa que foi um verdadeiro absurdo foi uma tentativa de agressão ao companheiro Ivanildo Marques, que estava fazendo o seu trabalho, que foi convidado por alguns desses alunos para fazer a cobertura. E é a nossa obrigação fazer isso. Então, o Ivanildo estava filmando, conversando com os alunos e filmando, e o esposo da secretária de Educação tentou agredi-lo, tentou pegar o celular, tomar o celular e agredi-lo. E se não fosse algumas pessoas que estavam lá, inclusive parabenizando a Guarda Municipal que interviu e que protegeu, talvez tivesse tido um confronto. Então, quem assume um cargo público, seja prefeito, governador, presidente da República, vereador, deputado estadual, secretário municipal, secretário de Estado, ele tem que estar pronto para receber críticas e para receber protesto. Então, eu quero aqui, em nome do programa Tribuna Livre, me solidarizar com o Ivanildo Marques e me colocar à disposição dele e o programa, se ele quiser vir aqui para relatar o que aconteceu, e o que for preciso, nós iremos fazer. A imprensa é livre e nada disso vai amedrontar, nem vai tirar a gente do nosso propósito de trazer a verdade para a população. Esse era outro ponto que eu gostaria de dizer. E um outro ponto também que eu gostaria de dizer é falar de um colega nosso, radialista, mais de um, porque tinha mais de um participando, né? E a colocação que eles fizeram de dizer que o aluno que não estivesse gostando, que fosse em sua caminhonete SW4, que fosse no seu carro particular, né? Então, isso é um absurdo tão grande que esse companheiro de imprensa, que esse companheiro radialista, né, fez, que a gente fica triste com essa posição. Porque não é um favor, eu vou repetir, é uma obrigação. Vem recursos públicos para ter transporte escolar para todos os alunos. Não é bondade nenhuma, é obrigação. Os recursos vêm dos nossos impostos, que são pagos com muito suor de vários pais desses alunos. Então, não tem nada de mais os alunos irem solicitar as suas melhorias, e fizeram isso pacificamente. Então, eu quero fazer um protesto a esse companheiro de rádio, que inclusive usou termos inadequados. Chamou os alunos de babuínos, chamou os alunos de macacos. Babuíno é macaco, então é um verdadeiro absurdo um companheiro de imprensa se passar para fazer um negócio desse contra os alunos que estavam em busca de suas melhorias. Então, a gente tem que usar uma coisa chamada empatia. Empatia é você se colocar no lugar dos outros. Se coloca no lugar dos alunos que passaram talvez o dia todo, alguns deles trabalhando ou não, e que vão daqui para Maceió e vão voltar num ônibus sem nenhum conforto, sem nenhuma condição.
Então, você precisa se colocar nisso. E não querer chamar alunos de macacos, de babuínos, né? Ou mandar que os carros levem com ar-condicionado, com SW4. Não! Nós pagamos imposto para isso, para que o governo municipal, o governo federal, o governo estadual dê assistência. Não é favor nenhum, é obrigação, porque nós pagamos caro por isso. Então, eu faço um apelo para que a secretária municipal de educação reveja. Eu soube ontem que o atendimento que foi dado aos alunos, depois desse problema do excesso do marido da secretária, foi dada uma boa assistência aos alunos, eles foram bem atendidos e eu espero que as reivindicações deles, que na minha opinião é justa, sejam atendidas e com respeito. Nós temos que aprender a respeitar qualquer pessoa que seja, aluno, professor, diretor, prefeito, nós temos que respeitar. O meu comentário que eu fiz aqui sobre os ônibus é que eles eram muito bem-vindos. Os ônibus são muito bem-vindos. São 20 ônibus para servir a educação, são bem-vindos. Mas eles têm que ser, aí essa crítica que eu estou fazendo hoje, adequados. Não é porque o ônibus veio porque é novo, que ele tenha condições de ir para Maceió e voltar. Se nem o cinto de segurança cabe. Tem uma crítica feita por alguns alunos que fazem a educação física e alguns deles, por fazer a educação física, por se movimentar, são grandes, são avantajados e não tem condições nem de sentar nas cadeiras. Então, será que não pode ser visto isso? Será que a pessoa não pode fazer essa reclamação? Então, a gente tem aqui algumas mostras aí de ônibus, né, que estão passando aqui no nosso monitor. Né? A outra crítica que eu fiz, e eu acho que é uma crítica viável, é a cor. Para que você mudar a cor do ônibus e colocar a cor da administração? Isso o Ministério Público tem que estar atento a isso. A ambulância, toda ambulância que você vê é branca. A ambulância é branca. E os ônibus escolares, em sua grande maioria, principalmente quando vêm desse jeito, eles são amarelos e pretos, porque você já identifica. Você que vai numa BR, você que vai numa L, você que está aqui no centro, quando você vê esse ônibus amarelinho e preto, você sabe que ali está levando estudantes, podia ser seus filhos, seus sobrinhos, seus parentes, seus netos. Você já diminui, você já fica mais atento. Quando o ônibus amarelo para, eu geralmente estou preocupado, paro um pouco de lado se eu for passar, se não tem algum aluno. Então como é que você muda a cor do ônibus? Como é que a gente vai saber que aquele ônibus é um ônibus de estudante? Foi mudado, foi gasto dinheiro público para poder pintar o ônibus dentro da cor da campanha, dentro da cor de uma administração. Um verdadeiro absurdo. Só aí quanto foi gasto? A prefeitura quer economizar, demitindo professores, tirando horas de professores, né, como foi cortado de alguns, a gente não sabe o motivo, porque foram escolhidos 7, 8, não sei se chega a 10 professores, né? Tem uma professora que passa mal, que está indo para Uber, que é brincadeira você perder 50% do seu salário. Qual foi o critério? Então, é muitas coisas que precisam ser esclarecidas. E, mais uma vez, a imprensa é livre para fazer cobertura, para trazer a sua opinião. No dia que a imprensa deixar de ser livre, nós estamos acabados, né? A gente está sem nenhuma condições. Então, eram essas as informações que eu gostaria de passar. Essa é a minha posição como pessoa, como ser humano, de tentar sempre que possível, né? Na minha cabeça, de usar a empatia, me colocar no lugar das outras pessoas. E dizer que o companheiro Ivanildo Marques não está só, tá? Uma frase que foi usada muito pelas mulheres, né? Mexeu com um, mexeu com todos. Mexeu com o Ivanildo, mexeu também com o Álvaro Guimarães. Tenham paciência, né? E aceitem as críticas e rebatam as críticas. Eu já abri várias vezes aqui o espaço para as pessoas virem aqui dizer ao contrário do que a gente está afirmando, tá certo? Então, olha, teve gente falando que os alunos queriam ir em ônibus de turismo. Não, eles querem um ônibus, pelo menos, que tenha condições de levar e trazer com um mínimo de conforto, né? Não é luxo. Tem cidades que tem. Cidade de Teotônio de Vilela tem ônibus, inclusive no primeiro andar. Cidade de Campo Alegre chegaram 8 ônibus novos, daquele ônibus grande, com ar-condicionado, um ônibus maravilhoso. Tudo bem, se não quer, São Miguel não quer ter um ônibus nesse porte, mas que tenha um ônibus que tenha um mínimo de condição de levar esse aluno, que é um aluno de faculdade, que é um aluno de IFAL, que é um aluno que tem já tem mais de 18 anos, tem 19 anos, tem 20 anos, alguns que estão com um peso maior, que nem cabem no banco. Então, eram esses os comentários que a gente queria fazer. São 8 horas e 24 minutos, nós vamos aí para mais um intervalo e a gente espera que tudo isso seja resolvido, seja feito com bom senso, né? E que os companheiros de rádio
preste atenção no que estão falando, né? Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu erro e já errei muitas vezes, e às vezes que eu errar eu venho e me retrato aqui no programa Tribuna Livre e espero que o companheiro faça isso. Não chame mais alunos de babuínos, tá certo? Então, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco. Estamos